a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Ser um estilo podcast, um estilo mais despojado. Então, é um prazer ter vocês aqui. Já deixa o seu like, ativa o sininho. Ah, gostaram? Eu estou muito blogueiro. Vem Você comigo. tá demais, Fernando. E vai Vamos. até o final você, não sei nem se você vai continuar na tua atual carreira, porque você vai seguir para esse meio de comunicação e vai fazer teu próprio podcast e vida que segue. Vamos lá. Nosso primeiro convidado já está aqui, você que está nos acompanhando pode ver na sua tela também, é o João Paulo da Silva, ele que é Digital Transformation Manager da Thales, e eu quero agradecer a sua presença, João. Obrigada por topar estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Yara. Obrigado, Fernando, pelo convite. Esse excelente evento aí digital, né? Já que é um Digital Transformation Manager, vamos para um evento digital, né? Com a Automation Edge. Muito legal discutir com vocês aí um pouquinho, né? A gente estava falando jornada. Também, Fernando quer falar alguma coisa? A qualquer momento vocês podem interromper Fica também. Fica à vontade. Mas a gente comentou sobre inteligência artificial, acho que Sim. Todo mundo, se não todo mundo, mais de 98% da população já ouviu falar sobre Sim, inteligência hoje artificial. É o hype. É o hype. Mas eu imagino que para você esse termo Sim. E o que ele significa chegou um pouco antes. Quando que você começou a lidar com inteligência artificial e ver também a aplicação no teu trabalho? Esse termo, na verdade, ele já remonta a 1950, 60, né? E os primeiros algoritmos aí de inteligência artificial. E depois anos 80, anos 2000, né? E só que tinha um gargalo. Né? Então, eram aplicações muito específicas, muito dedicadas a uma aplicação industrial, uma aplicação de negócio, de banco, né? Mas hoje, o gargalo resolvido foi a capacidade de processamento, né? Que a partir aí dos anos 2000, com os algoritmos melhores já de Deep Learning, né? Que a gente fala, e a capacidade de processamento e a enormidade de dados que nós temos disponíveis e uma infraestrutura mais aberta, abrangente, para que todos consigam utilizar, que são as cloud, né? As APIs dos modelos LLM generativos. Então, isso é o que criou o hype, porque tocou o usuário final. Né? Então, toca hoje a todo mundo, tem acesso a essa tecnologia de maneira muito mais fácil. Né? E eu sempre coloco que essa revolução também, ela foi a primeira revolução que foi feita no mundo todo ao mesmo tempo. Justo. Então, em novembro de 2022, o ChatGPT foi para todo mundo. Sim. Né, ao mesmo tempo. E, João, fala um pouquinho para nós de onde você trabalha, que eu quero que ele conte aonde ele trabalha, porque o João fez muita coisa legal usando IA e coisas práticas, Sim. Mas conta o contexto, como é o desafio que você tem, da onde você está e por que essa indústria é tão desafiadora para inovar. Legal, porque assim como a Yara falou, eu já ouço e já trabalho com essa tecnologia há algum tempo, porque a indústria foi uma das precursoras em trazer, né, a aplicabilidade da solução da tecnologia para o dia a dia. Né? Então, principalmente, a gente fala na indústria, a disciplina da qualidade. Né? Então, na qualidade, né, já há muitos anos nós temos aplicações com IA para detecção de falhas, né, de qualidade, sistemas de visão computacional com IA integrada, que são capazes de detectar peças com avaria, peças com problema. E isso para uma jornada, hoje na Thales, né, é uma indústria enorme, com vários business, mas aqui no Brasil nós temos aqui na região de Curitiba uma planta de produção, a gente fala de payments e mobile, né, são cartões de crédito e chips para celular. Então nós falamos assim, você provavelmente nunca tinha ouvido falar no nome Thales Group, mas você tem 2 produtos nossos na carteira e no bolso. Né? Então é um chip para celular, um cartão ou 2 cartões de crédito que você vai ter que são nossos. Então são centenas de milhares de milhões de peças por ano, né? Isso humanamente é impossível você fazer isso manualmente. Né? Então a indústria traz esse benefício de ter a tecnologia, colocar ela dentro da fábrica para resolver um problema. Né? Então há muitos anos nós usamos isso já. E na Thales a gente tem esse desafio, por ser uma indústria de payments, é um mercado que a gente chama de regulado, vamos dizer assim, e também muito específico em regras de segurança, em regras de negócio, que nós temos que respeitar com os nossos parceiros. Né? Então, para produzir um cartão de crédito, você precisa de uma liberação da bandeira, de uma liberação do cliente, você tem que ter um controle total, né, da tua operação. Então, hoje, o desafio é esse, você utilizar tudo que existe, né, para você conseguir avançar, conseguir colocar aplicações que vão resolver problemas reais,
Porém, você não pode sair colocando qualquer coisa. Você não vai colocar dentro de uma operação gigante dessa, você não vai colocar uma aplicação que vai te levar um risco de vazar um dado, que vai te levar um risco de parar a tua operação no meio da noite, você não ter o que fazer, né? Então, isso a gente tem que ter esse controle um pouco de o que dá para fazer, mas também o que dá para fazer de forma robusta, de forma correta, vamos dizer assim. E assim, né, João, o pessoal entender, todo roxinho que você... Todo, não, ele fala para mim, não são todos. Todo é muita coisa. Mas o Nubank, por exemplo, e eu tive a oportunidade de conhecer a Thales, Sim. Vocês não têm noção da pressão que eles têm para acertar o tom do roxo. Sim, sim, sim. Então, o nível de qualidade que eles têm é no detalhe, no micro. E todo roxinho que está por aí, ou uma boa parte, passou ali pela Thales, né? Por aquele processo que eu conheci, o João me deu a oportunidade de conhecer um pouquinho lá. E eu lembro, João, que vocês tinham, né, tem, como você comentou, bastante uso de imagens, né? Sim, Vídeos, vídeo. imagens. Uhum. Aonde que vocês usam com inteligência artificial? Sim. Né? Aonde que vocês têm aplicabilidade com essas, no dia, hoje lá, onde vocês têm usado esses algoritmos de imagem? Hoje, já há muitos anos, a gente nessa questão da detecção de falhas, né? Então, nós temos hoje câmeras capazes de detectar falhas em uma aplicação no cartão, em uma cor, né? Mas isso a gente vem utilizando mais recentemente, né, com um problema clássico da indústria, que é fazer um setup para um produto. Então, quando eu vou fazer de um produto para outro, eu vou trocar de lote, trocar de produto eventualmente, eu tenho que fazer uma correção, né, do meu sistema, e isso leva um tempo, a gente chama de setup na indústria, né? Então, esse tempo que ele leva, quanto mais rápido, eu vou ser mais produtivo, né? Então, a gente tem embarcado soluções de IA na Thales para esse tipo de negócio, para eu trocar de produto para outro mais rápido, sem que o operador tenha que ir lá e regular o tom, regular o produto, regular a forma que é aquele produto, porque eles são parecidos, mas são diferentes, são muito customizados, né? São muitos tipos de produto que nós temos. Então, a IA vem mais para o modelo aprender o que é uma falha, aprender o que é um cartão bom, uma peça boa, e eu não ter que ficar ensinando, né, o operador ajustando o equipamento a todo momento. Então, isso a gente já tem feito aí há bastante tempo na Thales, e agora muito mais, né, com a gente chama de visão computacional com IA aplicada, né, para esse tipo de negócio. Yara, como que você acha que ele ensina o algoritmo? Que ele o quê? Ensinou o algoritmo? Isso. Não Como sei. é que você acha que acontece isso? Meu bem, não sou eu que vou responder perguntas aqui, viu, Fernando? O João é o nosso entrevistado. É que eu vou fazer, você representa a nossa... A nossa audiência, que não entende muito bem do que a gente... Ótimo, é ótimo. Entende, mas conta como é que é esse esforço, João. Isso. Porque o pessoal fala, por que eu estou te perguntando isso? O pessoal fala isso como só se assina, vamos dar uma volta no parque, dar uma treinadinha no algoritmo? Isso. Rapidinha. Eu conta o esforço que por favor. Até chegar no algoritmo que está funcionando, sim. Conta para a turma. A gente fala assim, então vamos colocar um modelo de IA, né? Vamos colocar uma ferramenta lá na fábrica. Você acha que é lá apertar um botão ou contratar uma solução pronta. Nós temos muitos parceiros também, né, que desenvolvem junto com a gente. Tem muita coisa interna e muita coisa também de parceiros de negócio, de prateleira, né? Então não é só ir lá e colocar, é garantir que aquilo está funcionando. E como que treina um modelo? Você tem que ter dados, né? Então, hoje, 40% dos projetos da indústria falham porque os dados não estão bem estruturados, né? Os dados para a aplicação da IA em uma determinada ferramenta não estão bem estruturados ou não tem dados históricos para você continuar aquele projeto, né? Então, quando a gente fala de um IA, de um robô, a gente sempre acha que vai lá, colocou, funcionou, acabou. Não. O robô, ele é um funcionário, né? Você tem que treinar ele. Então, como que você treina um modelo, um robô, né, para aprender que aquilo é um defeito, aprender que aquilo é uma falha, aprender que aquela máquina vai quebrar daqui a 3 dias, né? Então, você tem que ter um conjunto de dados, uma nuvem de dados, e você tem que saber explorar aqueles dados para direcionar o aprendizado da máquina. Então, a máquina tem que aprender, assim como com outro colaborador. Você vai ensinar e dizer, bom, esse algoritmo aqui, observe essa tampa desse copo aqui, se tiver abertinho assim, isso pode ser um defeito. Então, você vai passar 300 peças lá, vai falar assim, dessas aqui, qual que está divergindo? Qual não está igual às outras? Essa aqui. Então, estou aprendendo que esse é um potencial defeito. Depois tem que ter um engenheiro para ir lá e falar assim, realmente, esse era um defeito. O robô identificou corretamente, teve uma assertividade, uma corretividade
na detecção. Né? Então, é assim que treina um robô. É assim como a gente treina um colaborador. Você pega uma imensidão de dados de treinamento, que nós falamos, né? Passa essa imensidão de dados pela tecnologia e depois uma pessoa vai... Esses são modelos que a gente supervisiona, né? Modelos supervisionados. A gente tem que dizer, esse é um defeito, você acertou, esse aqui esquece, não é um defeito, esse aqui é uma peça boa, então vai ter que passar um set de novo para dizer assim, bom, esse aqui não fale mais que é defeito, que esse não é, né? Porque para nós, a indústria, dizer que é um defeito não é tão ruim, porque ainda você está perdendo uma peça, mas você pode ir lá eventualmente inspecionar aquela peça, retrabalhar ela, né? Agora, o problema é passar uma peça ruim como boa, porque daí ninguém vai olhar e vai chegar no cliente final. É isso que a gente não quer. Então, eu tenho que garantir que o meu modelo aprendeu realmente, né, que aquilo está correto. Eu tenho uma boa margem, né? Nenhum modelo é 100%, né? Ele vai ter seus 90% ali de assertividade. Deixa eu perguntar, Fernando, então, já que ele falou sobre treinar a inteligência artificial também, treinar o robô, eu queria te perguntar, quero saber como, aí falando no humano, né? Sim. O que é um bom profissional hoje na área que você atua, Sim. um bom profissional hoje que trabalha com você, o que você espera desse profissional que eventualmente você vai contratar daqui a algum tempo, um ano, enfim. O que você acha que aqueles que estão no ramo e querem atuar em tecnologias têm que estar ligados e têm que ter de qualidade profissional? A diferença, essa história de que a IA vem para substituir as pessoas, isso é uma inverdade, né? Então, o correto é que ela vem para potencializar, e na Thales, como grupo, a gente fala bastante disso. A IA vem para potencializar a inteligência humana. Né? Então, qual que vai ser o diferencial do humano para o robótico? Né? Todo o nosso diferencial humano, que é pensar, que é ter critérios, que é saber fazer uma análise e questionar coisas. Isso o robô ainda não vai saber fazer. Você precisa mandar um prompt para o ChatGPT para ele poder te responder. Ele não vai te questionar nada. Você vai questionar, ele vai responder. Então, o humano sabe fazer isso, sabe questionar. Então, esse é o principal ponto para mim. 3 vezes mais potencial de um projeto dar certo vem das indústrias que tinham um pensamento, a gente chama de pensamento Lean, né? O pensamento do sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing. Né? É uma forma de pensar na indústria que as coisas podem ser feitas com melhoria contínua para reduzir desperdício. Né? Então, aquele profissional que tem esse viés de falar assim, eu vou questionar esse resultado, ele pode ser melhor. Como que eu vou utilizar a tecnologia como meio para chegar num resultado, né? Para eu chegar no fim. Né? Então, a tecnologia, a IA não é o fim, é o meio. Né? Então, a ideia, o profissional que se destaca hoje é aquele que tem essa capacidade de análise, essa capacidade de questionar que um resultado pode ser melhor, que um resultado pode ser mais desafiador, ou que um resultado não está bom por quê, quais causas potenciais tem envolvidas ali. Né? Eu acho que essa capacidade realmente de ser crítico em relação aos resultados e interessado por colocar lá, né? Por fazer acontecer. E você lembra eu gosto muito de uma professora chamada Dora Kaufman, ela tem um artigo que eu sempre digo, que vai começar a trabalhar com IA, você vai ler esse artigo, que ela fala a diferença entre o inédito e o criativo, que é o que você comentou, né? As IAs, elas têm uma capacidade enorme de criar o inédito. Então você pede um texto, aquele texto nunca foi feito antes, mas ele não é criativo, ele é algo novo, mas não algo de uma forma nova. E aí, como você comentou, o ser humano, a criatividade, e eu gosto de colocar a criatividade como a junção de diferentes práticas ou tecnologias ou formas de pensar para uma nova aplicabilidade. Quando a gente junta, né, usos distintos e cria uma nova forma de fazer. Que ali não deixa de ser um pouco disso, um pouco de foco da criatividade, né, na redução de desperdício, etc. E agora, João, eu tenho uma curiosidade. Primeiro eu quero saber se o meu cartão lá da... Não, tô brincando. É fácil de ver, vamos lá. Não, brincadeira. A gente fala que a revolução digital, eu gosto de falar transformação digital, porque apesar do termo ter ficado meio piegas, eu acho que no final é isso, né? A revolução digital é o que a gente está vivendo. Sim. Como são, né, as pessoas... Como elas abraçam, assim, na adesão. Né? Que lindo! Agora tem um algoritmo me supervisionando, adorei. Sim. Dá nome para ele. Como é que é? Conta na hora que você chega no chão de fábrica e fala, gente, agora tem um algoritmo. Isso. Conta aí. Isso é bem interessante que tem feito
como eu falei, a disciplina da qualidade, ela já há um bom tempo já trabalha com isso, né? Então, claro, quando a gente coloca um equipamento lá na fábrica para detectar uma falha, né, que vai dar para o operador que está na frente da máquina uma segurança de que o trabalho dele está sendo bem feito e que se tiver uma falha, a máquina vai detectar, para ele deveria ser um conforto. Muitas vezes é um conforto, né? Algumas vezes eles pensam, as pessoas que estão na frente da máquina pensam assim, bom, eu então não preciso olhar, o sistema que está olhando, né? Então eu posso confiar no sistema, ele tem que ter aquela confiança. Então isso já acontece há bom tempo. O que nós estamos recentemente fazendo na Thales aqui em Pinhais, tentando colocar esses algoritmos mais próximos do treinamento do operador e de uma vamos dizer assim, um nicho na indústria que não estava ainda sendo explorado nesse sentido da IA, que é o de supervisão, que é um problema clássico da indústria também, que roda 24/7, né? Então, todos os dias da semana, todas as horas, a operação está rodando e você tem sempre um supervisor, um responsável lá na fábrica, né? Mas, cara, são 80 pessoas num turno para supervisionar, né? Então, não tem como você estar o tempo todo, né? Nas operações mais críticas, nós estamos buscando agora formas de identificar se o trabalho está sendo feito no padrão que deveria. E isso é muito importante, porque um turno é de repente, mais produtivo que o outro, né? Então, a gente precisa identificar o motivo que isso acontece, por que um operador performa melhor que o outro, por que uma turma performa melhor que outra, né? Porque a gente não quer substituir as pessoas, a gente quer potencializá-las, como eu falei. Então, o que a Yara faz diferente do Fernando? A Yara faz A, o Fernando faz B. Vamos fazer o Fernando fazer A, que vai ficar igual a Yara, mesmo patamar, né? Vamos subir a reguinha de todo mundo. Estão fazendo o que todo mundo faz melhor. Então, a gente está tentando colocar, ainda bem experimental isso ainda, mas a gente está tendo um resultado bem interessante, colocando câmeras em pontos críticos da fábrica. A ideia é colocar câmeras para que a gente possa detectar se, o operador ele deveria fazer a etapa 1, 2 e 3, ele fez a 1, a 3 e a 2. E isso pode gerar uma falha ou pode gerar um padrão não conforme lá na indústria, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa já mais nova. E outra é analisar todos os, vamos dizer assim, os reportes, todos os dados que nós temos sobre a operação 24/7 para ter esse tipo de insight para a governança, para a gestão. Falar assim, essa célula, esse turno, esse operador precisa de mais treinamento num determinado ponto. Então, a gente destaca uma turma lá da engenharia para treinar essa pessoa lá. Então, nós estamos experimentando isso, como usar a IA para que a gestão tenha informações importantes, insights importantes sobre a sua operação, que é muito grande, não dá para analisar a mão, né, vamos dizer assim. Dá, mas é difícil. Então, que tem uma IA analisando tudo isso e entregando para o gestor, trabalha nesse ponto aqui que você vai ser mais produtivo, trabalha nesse ponto aqui que você vai conseguir extrair um resultado melhor. João, eu sei que no teu currículo aí a gente tem mais de 20 anos de atuação na área industrial e é muito legal ver você falando o momento em que você está, o que você enxerga hoje de mercado, o que você enxerga hoje de possibilidades, né, até para o futuro. Mas eu quero conhecer a história do João, como é que você chegou até aqui, conta um pouquinho da tua trajetória profissional também, como é que foi para que hoje você estivesse onde está, né, para que você possa falar para a gente com tanta propriedade sobre o que você disse. Tá bom. Bom, começando eu estava falando hoje pro pessoal no café, né? No cafezinho que a gente fez. Não me chamaram pro café? Pois tá bom. né? Redução de custo. Ela é faladora. Não, tinha que acordar cedo, não tinha? Ela é faladora, porque eu mandei mensagem para ela, falei, Yara, estamos aqui, você quer que eu leve alguma coisa e tal? Porque eu queria que ela acordasse plena. Mas é que ele fez a gente acordar cedo. Não, ele me chamou assim, mas é que como, diferente de vocês, eu sou mulher, tive que passar maquiagem, tive que arrumar o cabelo, é um pouquinho mais complicado, assim, demora um pouquinho mais. Mas enfim, eu tô brincando, me chamaram pro café. Mas ficou linda, Yara. Então tá bom, então valeu a pena. Eu sou fã, não conto. Quando será que a gente vai ter um robozinho que pode fazer isso pra mim em casa? Isso vai ser bom, pessoal. Quem tá nos assistindo aí, tá aí um nicho que também a gente pode investir. Desculpa, vamos lá, João, conta da tua vida pra gente. Então eu comecei, na verdade, a trabalhar muito cedo. Trabalhar assim, de forma registrada, ou com contrato, né? Oficial mesmo, né? Não só bico. Com 14 anos. Então eu sempre gostei de trabalhar. Né? Eu não sei um dia que eu não gostei de trabalhar. Levantar da cadeira e falar assim, não quero ir trabalhar hoje. E aqui, vindo para Curitiba, eu venho do interior, né? Então eu vim para Curitiba fazer faculdade, engenharia de computação na PUC. E aí eu trabalhei em laboratórios de eletrônica antes e fui para
para a época, né, a Thales era Gemalto, né, que é uma empresa francesa, um grupo francês, e a Thales é um outro grupo francês que comprou a operação da Gemalto em 2019. Então, a Thales hoje era Gemalto, e eu comecei a fazer estágio na Thales. Essa história eu acho que o Fernando ainda nem sabe. Olha lá. Que é... Agora vai começar. Agora vai começar. Eu comecei a fazer estágio, né? E aí, no meu primeiro dia de estágio, foi muito interessante que o meu supervisor de estágio na época falou assim, cara, então a sua primeira atividade, a primeira missão que você vai ter vai ser o seguinte, todo dia, às 7 horas da manhã, você vai chegar, você vai entrar aqui num CPD, então CPD, né, turma, aquela sala de TI, que tem os servidores, os hacks de servidores e tal, você vai entrar nesse servidor aqui, você vai fazer uma conexão de escada, acho que 40% do quem está nos ouvindo agora não vai saber o que é uma conexão de escada, né, Fernando? Né? É aquela que fazia um barulho. Isso, é o quase fax ali. Felizes, né? São vocês que não sabem. Felizes. A gente tem que fazer uma conexão de escada para um banco, né? Para no servidor deles buscar o arquivo do processo do dia, isso para vários bancos, né? Então você tinha que fazer essa operação para vários bancos, cada um com a sua conexão com o seu servidor, fazer um tratamento nesses arquivos e disponibilizar para produção, né? Isso no meu primeiro dia, falei, pô, legal, vou lá fazer, tal, fiz. Segundo dia, vou fazer, meu supervisor de estágio, vou te acompanhar então para ver se você tá fazendo legal, né? Uhum. Eu sou um cara muito de anotar, né? Anotei tudo no caderninho, fui seguindo meu passo a passo ali. Não, tô sabendo fazer, tá legal. Uhum. Terceiro dia, fui lá, fiz. No segunda semana, eu já cheguei para ele e falei, cara, posso te falar um negócio? Se eu tô fazendo engenharia de computação, então eu tô entendendo um pouquinho de programação, né? A época eu sei, né? Se eu fizer algumas automaçõezinhas aqui no processo, né? Para eu poder fazer outras coisas, você vai ficar muito, né, indignado? Não, cara, pode fazer tal, mas sim, tenha cuidado, né? Não pode fazer nada que o arquivo vá desviar do lugar. Não, é tudo aqui interno, né? Tal. Não, pode fazer. Daí comecei a fazer algumas automações nesse processo e tal. O Fernando nem sabia que eu comecei trabalhando com automação, né, de processo. E aí, estamos experimentando uma ferramenta aqui de mercado na época. Se você quiser utilizar ela, eu falei, não é nada do que nós temos hoje com a Automation Edge, né? Mas era um consolezinho já que você puxava, né, já meio no-code. Os primórdios. Os primórdios. Você puxava, eu quero mover esse arquivo dessa pasta para essa. Sim. Você puxava uma ferramentinha, configurava a pasta e tal, né? E fui fazendo esse processo. Na segunda semana já estava praticamente automatizado esse processo, né? E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer mais agora? Porque eu já não precisava mais fazer essa tarefa, entendeu? Aí você foi demitido. Não. Isso seria... fui substituído. Né? Nesse caso, eu realmente busquei, não na preguiça de fazer aquela tarefa, mas no intuito de querer fazer outra coisa, porque aquilo era repetitivo. Né? O que aconteceu? Nós implementamos isso e aí ele falou assim, cara, agora vamos fazer a mesma coisa para o GSM, porque tem mais atividades ainda e são mais rotineiras ainda que você pode automatizar mais. E aí nós estamos fazendo isso por um bom tempo. E aí foi que eu me coloquei um pouco já nessa visão no mercado de trabalho de falar assim, cara, tem que questionar, como eu acabei de falar, né? Tem que chegar e questionar. Eu poderia ficar meses ali fazendo a mesma tarefa, né? Mas eu queria fazer mais, né? Então eu fui lá, fiz isso. Aí no ano seguinte fui efetivado, né? Desde então, né? 2006, 2007. Você já era na Gemalto? Já na Gemalto, né? No estágio na Gemalto. Aí em 2007 fui efetivado lá na Gemalto e eu tive contato com essa área do Lean Manufacturing. Na época a gente começou a estudar Lean Manufacturing na Gemalto, já com bastante afinco, assim, estudava bastante para melhorar a operação, era uma operação muito grande, né, muito repetitiva e a gente conseguia ganhos, assim, 30%, era um ganho rápido, assim, que a gente fazia um projeto e eu fui me inteirando nessa área de projetos para redução de desperdício, para Lean. Então eu fui enviesando minha carreira mais para engenharia do que para o TI, do que para a computação. Né? Então, na área de engenharia, eu sempre busquei estar por dentro, participando ou liderando, eventualmente, projetos de novos produtos, novos processos industriais, melhorias, né, planos de melhoria contínua. Então, muitos anos aí eu fiquei fazendo isso e fui passando por várias áreas. Então, eu já fui gerente de operação, já fui de produção, né? Já fui gestor de projetos, já fui líder de projetos, já fui engenheiro de projetos, já fui várias coisas lá na Thales, nessa área industrial. E isso eu acredito que construiu essa visão que eu tenho hoje do negócio, de falar assim, pô, o resultado está lá, no chão de fábrica, que a gente chama, né? O resultado está lá, tem que fazer as coisas para lá.
né? E aí, mais recentemente, eu voltei para a área de desenvolvimento, né? Hoje eu gerencio a área de desenvolvimento, de transformação digital, que tem esse objetivo, né, de ver todas as tecnologias existentes, aquelas que a gente pode utilizar de maneira correta, vamos dizer, robusta, e aplicar aquilo para resolver um problema real. Esse é o nosso negócio hoje. Mas o objetivo sempre da minha carreira foi um pouco esse, trabalhar com projetos, inovar, fazer coisas diferentes, né, que eu pudesse aí trazer benefícios para a organização. Deixa eu fazer uma perguntinha, eu fiquei curioso. João, como teria sido a sua carreira se aquele menininho vindo de Jacarezinho? Jacarezinho. Um Little Alligator, famoso Little Alligator. Porque a área de TI tem que falar inglês, senão falou inglês aumenta 15% gourmetiza, filho. Justo. Você lá de Jacarezinho, se você não tivesse automatizado, né? Claro, não é só a parte técnica, claro, mas eu quero dizer assim, este viés, porque tem pessoas hoje Sim, que estão, às vezes, iniciando a carreira, jovens que estão nos ouvindo, e estão pensando a mesma coisa. Uhum. Tô aqui, faço aqui, mas eu fazia aqui, estou no home office, estou tranquilo. Então, como você acha que seria a tua carreira? Se você não tivesse seguido por essa trajetória de... Você não aceitou a rotina. Sim. É difícil imaginar, né? Porque eu sempre tive esse viés de querer fazer alguma coisa diferente, né? E como seria não fazendo? Talvez... Claro que eu não ia estar até hoje fazendo a mesma coisa, até porque não existe mais essa operação de fazer uma conexão de escada, né? Eu ia ser substituído, provavelmente. Mas esse é o ponto, né? Esse é um ponto. Talvez eu não ia ter mostrado um diferencial, né? Talvez eu não tivesse nem sido efetivado, porque isso talvez foi um diferencial que, entre outros estagiários que me chamou a atenção à época, né? Do gestor, fala, pô, o cara desafiou o sistema ali, para fazer melhor. Mas o próprio Bill Gates fala isso, né? Que a melhor coisa é quando o cara o preguiçoso eficiente, né, cara? Aquele cara que ele não quer fazer todo dia a mesma coisa porque ele quer fazer mais. Acho que esse é o ponto, entendeu? Eu sempre quero fazer mais. Ainda continuo, né, na minha equipe. Eu falo isso, até o pessoal, se vocês estiverem assistindo, eu vou falar aqui ao vivo. Né? A barrinha lá em cima, eu não baixo, entendeu? Então, a gente sempre quer realmente buscar um resultado de excelência. Isso é o que eu aprendi lá no Lean. 20 anos trabalhando com Lean é o que eu aprendi. Tem que ter excelência, tem que ter melhoria contínua. E as coisas vão sendo feitas aos poucos. Você vai fazendo pequenas melhorias que no total vai dar um benefício gigante para a organização. Então, eu não sei como seria, porque eu acho que eu nunca pensei em fazer diferente, sabe? Sempre pensei em tem que desafiar, tem que fazer diferente, tem que trazer, vamos dizer assim, tecnologia para resolver problemas mesmo. Eu tenho uma pergunta para vocês dois agora, Então, tá? manda ver. E na verdade fiquei curiosa porque eu não conheço, ao contrário do Fernando e do João, que são amigos há quanto tempo já? Há muitos anos. Há Tem que muitos pensar, anos. mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então tá. Então ótimo. Então a gente vai voltar pelo menos uma década. Como é que o João conheceu o Fernando? Como é que o João viu na Automation Ed essa oportunidade, essa possibilidade também de te auxiliar no teu trabalho, né? Especialmente quando ele fala, Fernando, aí eu vou até jogar um pouco de confete, né? Que a régua dele é lá em cima, né? Que ele não admite baixar ali, ele quer profissionais de alto nível. Eu entendi. Pelo menos eu entendi isso. Como é que foi essa aproximação? Como é que vocês se conheceram e como é que deu certo essa parceria de negócio também? Na verdade, a gente tem aí até uma amizade antes, né? Conheci o João antes da Automation Ed, né? Legal. Então, o Fernando, ele traz, acho que ele traz isso para o mercado, né? Também essa visão de que ter uma solução adaptável, né? E que traz benefícios para a organização no sentido de que vai melhorar, vai trazer possibilidades, né, de você liberar um recurso para fazer outra coisa mais útil, né? Então, a Automation Ed com certeza tem isso. E é um profissional da área de TI também, né? Nem sei, posso te dizer que você é um profissional da área de TI, sempre foi, né? Mas já mais com esse viés de negócio, né? Então, o Fernando sempre buscando parcerias. Até esses dias a gente fez um benchmark, né, com uma outra indústria que não tem nada a ver com o negócio da Thales, né? Nosso negócio é eletrônico, segurança digital, e era uma indústria do agro, mas é um link muito interessante, né? Essa preocupação dele de trazer parceiros e conversar, como que a gente está fazendo aqui hoje, para que a gente veja o que tem no mercado. Possibilidades são essas, né? Essa empresa faz assim,
por que vocês não desafiam o sistema e fazem da outra forma, né? Então, isso que eu acho bacana aí Mas eu vou contar a história que ele não quer contar. Ixi, Maria, é isso que eu queria, é aí que eu queria o João, chegar. ele é casado com a Emiliana Veraldo, não sei se ela vai estar vendo, depois você fala que a gente falou o nome dela Depois aqui. ela Boa. assiste. E ele é pai da Malu, que deixa ele louco. Isso. Maluzinha... Terrível, 3 anos. terrível. Tamanho assim, 3 anos, deixa ele maluco. Então, a gente conheci que... Quando eu faço pilates, o pessoal me zoava aqui. Hoje tudo faz pilates. Os caras que me zoam aqui... Isso. Você faz pilates. Faz 15 anos, sei lá quantos anos eu faço pilates. Muitos anos. Então, ele é casado, nós conhecemos e, vixe, já fizemos muita conversa junto. E quando eu conheci o João, ele estava naquela pegada, naquela carreira que ele comentou. Sim. Ele estava lá naquele... Projetos. Acho que é projeto. Eu lembro que ele não tinha sábado, não tinha domingo. Sim. Cara, era uma loucura esse homem. Vamos parar. Aí eu falo assim, nossa... Esse deve ser bom, né? Trabalha assim, sem parar. Agora eu entendi, porque você viu? Produção. O homem é um desde os 14, rapaz. Eu fiquei impressionada louco. também. Esse negócio de ser gestor da produção também traz esse olhar também, porque realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Você ter 24/7, o pessoal tá lá trabalhando, né? Você tem um resultado para tirar, isso é importante, é uma responsabilidade, mas também tem a responsabilidade com as pessoas, né? É você não querer que o negócio pare, porque você imagina um turno chegar para trabalhar e não tem o que fazer. Vai ficar a fábrica tá parada ou porque uma ferramenta quebrou, porque tem um problema. Pô, as pessoas saíram de casa, estão lá trabalhando, não tem que ter uma... E você falou um negócio, João, que as pessoas quando associam IA, sempre associam, eu brinco assim, vamos pegar um exemplo para a gente, pessoal, entender, ao carro autônomo, né? O carro dirigindo sozinho, beleza, tal. Mas você falou uma coisa que é interessante, que é a visão da IA como supervisora, não necessariamente como executora, né? ou papel de decisão em um processo. Sim. Isso é interessante porque é um tipo de abordagem que a gente pouco vê explorada no mercado, Justamente. como você bem comentou. Justamente. É como se a gente tivesse, só para ver se eu entendi ali o que você falou, é como se eu tenho o carro autônomo, mas eu vou ter o guardinha de trânsito autônomo com IA. Isso. Então, a IA ia tomar muita multa, não estou brincando. Né? Você nunca ia tomar multa. Mas, claro, falando do trânsito para ser um exemplo... Sim, mas é um bom... Mas analogia. como que... Aí a minha pergunta, você falou que vocês, no momento de trazer, né, das ambientações dos novos operadores, Sim. vocês já estão trazendo, olha, aqui tem IA para isso, IA para aquilo. Vocês já estão fazendo isso naquele processo de... Uma pessoa entrou. De onboarding, de colaboradores. Vai entrar um novo colaborador lá que vai trabalhar no chão de fábrica. Sim. E vai ter uma IA supervisionando ele. A minha pergunta, eu falo muitas pessoas porque é onde eu vejo um elo sempre mais... interessante no sentido de impacto e tal. Sim. Como é que é isso? Porque às vezes esse profissional fala, vai ter o que é essa pessoa? Quero me apresentar para ela. Cadê a IA que vai supervisionar? Quem é meu supervisor? Como é que é isso? É um apoio, né, que vai ter na fábrica. Então, eu falo isso ainda é experimental, por isso, como você falou, não tem muitas abordagens nesse sentido, né, na indústria, mas é onde nós estamos vendo um diferencial agora também, né. Nós temos um grupo de trabalho agora mais focado em treinamento operacional, né, que é uma das ferramentas que a gente está, na verdade, sabe essa história do 40% dos projetos falha por causa dos dados? A gente está arrumando, agora nós estamos arrumando os dados na nossa base para que isso seja possível, para que possa gerar os insights, né? Então, isso é um plano que nós temos aí, um roadmap daqui para os próximos anos, que a gente confia nessa ideia de olhar para as pessoas e ver que aquele resultado pode ser desafiado na pessoa, não só na máquina, não só na ferramenta, não só no produto, mas na pessoa. É um gargalo hoje da indústria, né? Então, qualquer pessoa da indústria que você conversar hoje vai te falar que mão de obra é um gargalo. Né? Claro. Porque a rotatividade pode até ser baixa, mas, por exemplo, no nosso caso, a nossa rotatividade é baixa, mas interna é alta. Então, muda muito os processos e então a pessoa... Tem 5 anos que ela estava operando aquele determinado equipamento, ela vai ter que passar para uma outra área. Começou do zero. É parecido, mas é diferente. Entendeu? Então, ela vai ter que ser retreinado, vai ter que ser capacitado lá. Então, a ideia é um pouco essa. Não está pronto ainda, a gente está fazendo muitos POCs relacionados a isso. Né? Então, tanto com câmeras, então, como eu falei, colocar uma câmera para que a pessoa... detecte os movimentos, né, o próprio câmera e aí detecte os movimentos e saiba se o procedimento está correto, quanto olhando para os resultados dados
né, gerando insights para o líder, para o colaborador. A gente está trabalhando agora no que a gente chama de cockpit, né? Tem um cockpit para o líder, olhar o turno dele lá que tem 80 pessoas, várias operações, ele vai olhar, opa, esse processo não está performando legal. Então ele não vai saber por que não está performando legal, ele vai ter que ir lá. Aí tá a pessoa, a gestão, vai continuar tendo a gestão da liderança lá na fábrica, mas ela vai ser apoiada por um algoritmo de IA que vai estar dando insights para ela. Ó, esse processo que não está dentro do padrão, então tem que ir lá olhar, vai saber fazer melhor. E também, o que nós estamos buscando agora? Nessa parte de treinamento operacional, a gente quer combinar um pouco com... A gente já tem um projeto nós somos até premiados no grupo por isso, de gamificação, né? Então aí você consegue começar a convergir algumas coisas, né? Do tipo, eu tenho os dados, os operadores, eles fornecem os dados. A gente fala que o operador é o melhor sensor que tem na fábrica, porque ele está na frente da máquina, né? Vendo o que está acontecendo. Né? Então, por mais treinado que seja o modelo, o operador sabe melhor. Ele é um sensor multimodal, ele vê, cheira, tudo. tato, reclama, é uma maravilha. Porque ele tá certo, tem que reclamar mesmo. Minha operação, eu não estou conseguindo fazer meu resultado, eu preciso reclamar. Claro. Né? Então, a gente fala que é o melhor sensor, ele provendo esses dados do que ele está vendendo da fábrica para o sistema tem que combinar isso depois de alguma forma de gamificação. Né? Para falar assim, hoje você fez teu processo todo dentro do padrão, toma aqui 100 pontos, né? E aí, tive uma não conformidade aqui, então eu vou tirar 20 pontos teu aqui, né? Então, eles começam a competir entre eles, a gente já compete entre áreas, já tem várias áreas, né? A gente chama de Game of Thales, tem várias áreas. Genial. É sensacional esse projeto, nós somos premiados lá no grupo. Os nomes, eu vou falar para ele falar os nomes dos projetos. Genial. Não, aí não pode, aí não Fernando, pode. vamos lá. Não, Vamos manter aí. Tem uns que não dá. Mas o Game of Thales, eles têm uma competição, né, entre eles nas áreas, né, parado em pontos, por exemplo, você não ter um acidente na área, você chegar nos índices de qualidade necessários, tal, gera um ponto para a área. Mas agora falta o do individual. Então a gente precisa pegar quanto que o Fernando performou ontem, qual era o esperado, ele fez tudo dentro do objetivo, ele teve talvez um engajamento a mais, ele procurou o líder para falar alguma coisa, o líder pode ir lá e dar um up na pontuação dele, né? Então tudo isso vai ser um conjunto de operações olhando para o operador, para o humano, né, que a tecnologia vai agregar, né, a gestão para eles. Sobre essa pontuação aí de áreas que você fala, e aí tem a ver com uma pergunta que eu queria ter feito também para você em outro momento em que você comentou sobre o teu papel de gestor, de liderança, enfim. Você disse que lá, quando você tinha 14 anos, quando você, aliás, perdão, não quando tinha 14, mas enfim, quando você começou no estágio, né? Você viu essa possibilidade de inovar, nessa automação. E, pelo que eu entendi, você contou com o apoio do teu líder na época, né? Do teu gestor na época. Sim, sempre. Como você vê, e aí por que eu pergunto da pontuação? Porque eu quero saber qual o resultado disso, né? Em engajamento de colaborador, provavelmente. Sim. Mas qual o papel da liderança, do gestor, no sentido de dar esse apoio e dizer para o funcionário, não, você está indo pelo caminho certo. Às vezes pode ter uma liderança que fala, não, por aí não. Enfim, como eu imagino que é complexo também esse papel de entender o que pode dar certo, apostar, às vezes é uma aposta que pode não dar, enfim, como é que você vê ser essencial esse papel do líder e para que lado, qual caminho ele deve seguir? Aí acho que foi uma excelente pergunta, Yara, porque é onde faz o negócio virar, né? Vamos dizer assim, a liderança é o que vai trazer realmente esse engajamento para tudo. Então, para começar o jogo lá na Thales, né, foi uma ideia de um grupo de trabalho. A gente sempre tem muitos grupos de trabalho com nomes interessantes, como o Fernando falou. Era a ideia de um grupo de cultura que a gente criou lá dentro para fortalecer essa questão cultural com os operadores, né? Realmente, nessa época que a gente criou esse grupo, a gente tinha em torno de 400 colaboradores na planta, né? E é como engajar todo mundo e desdobrar as metas, né, para todos. Então foi criado o jogo, mas assim, o apoio que nós temos hoje na liderança, né, e da qual eu faço parte com os gestores, acho que a gente tem sorte de ter pessoas tão boas trabalhando conosco ali que compram essa ideia, né? Porque aí tem um papel importante do líder, que é a questão do hype da IA que nós estávamos comentando. É um pouco avaliar o que é hype, né? O que é objetivo e fazer para que você tenha um resultado, porque você não vai colocar um modelo, fazer uma robotização, implementar uma ferramenta para nada. Você vai ter que ter um ROI, tem que ter um retorno, né, para aquela ferramenta,
Beleza, mas tem horas que o líder precisa apostar em algumas tecnologias, em alguns projetos, para também aprender sobre aquela tecnologia, aquele pilar, dominar um pouco aquela ferramenta para saber o que dá para fazer, né? Então, como o Fernando falou, na Thales a gente tem esse desafio. A gente poderia acelerar mais? Poderia. Mas é um mercado extremamente regulado, importante que a gente tenha essa regulação, porque eu não posso sair fazendo várias coisas, pegando uma API de uma IA desconhecida, colocar para interpretar nossos dados, mas calma, tem uma importância isso, né? Não dá para sair fazendo dessa forma. Mas tem coisas que a gente precisa apostar que é onde nós queremos ir. Então tem que ter essa visão lá na frente, a liderança tem que trazer essa visão. Olha só, vamos nesse caminho e vamos buscar soluções nesse caminho, né, de forma correta, moderada. Né? Mas isso aqui eu não sei se vai dar um ROI, mas vamos apostar nisso aqui. Vamos fazer um POC, uma prova de conceito aqui dessa tecnologia para ver se isso vai trazer um benefício lá na frente. Às vezes você não está enxergando o que aquilo vai trazer, principalmente na IA. Né, que hoje o pessoal eu vou colocar, a gente está fazendo um projeto bem interessante agora, que é ter um chatbot, né, ter um robô que vai conversar com o operador e com os técnicos, por exemplo, de manutenção. Então, são muitos equipamentos na fábrica, a maioria importado, né, são muito específicos para a linha de negócio que nós temos. Então, você pega um equipamento, treina o robô naquele equipamento com todo o domínio que o próprio fornecedor dá. Manual da máquina, instrução de trabalho do operador. O engenheiro treina num contexto de como ele treinaria um operador. Como eu falei, 24/7, deu um problema à noite, o engenheiro não está lá. Então, já tem um primeiro ponto de contato, né, para o operador ou para o técnico de manutenção tirar uma dúvida. Está dando esse erro na máquina, o que eu posso fazer? Então, nós estamos fazendo isso agora, tem se mostrado um canal muito interessante para o grupo todo até. Mas até 1 ano, 2 anos atrás, talvez isso era terminantemente proibido de fazer. Porque você precisa usar um modelo, você precisa pegar a documentação, documentações confidenciais ou restritas muitas vezes. Dá para esse modelo treinar esse modelo e onde vão esses dados depois? Onde que vai chegar isso? Né? Então, nós queremos fazer isso offline, queremos fazer num contexto. Então, dentro da fábrica, por exemplo, não tem Wi-Fi, não tem acesso à internet. Como que você vai quebrar essa barreira? Né? Então, em algum momento, a gente teve que apostar, né, nisso e falar assim, faz de um ambiente isolado, seguro, né, aqui, offline, tenta fazer isso para um equipamento, se der certo, de repente, a gente expande o projeto. Então, acho que essa é a visão da liderança, desafiar um pouco de... Tenta isso aqui que pode dar certo e pode abrir um leque de outras possibilidades no futuro, né? Talvez o ROI não seja imediato, mas a gente já consegue enxergar possibilidades lá na frente. E o pessoal está comentando aqui, João, trazer um pouco a participação do pessoal que está aqui no chat. O Kleber, que é um grande parceiraço nosso, ele comentou, né, que a IA é ferramenta de apoio, é essa cultura que a gente precisa ter em mente, né? Sim. Que é potencializar a gente fala na Thales, potencializar a inteligência humana através da inteligência artificial. Que você falou do hype. O hype é muito mais, vai dominar tudo. Não. E a realidade é, olha, ele é um ótimo companheiro de trabalho. Sim. Para você melhorar. Sim. Que é o que você está comentando também, né? Teve um pessoal que comentou o seguinte, que conectava com a internet com 486, com placa de fax modem de 14400. Você sabe o que é isso? Não sei, não. Eu não com lembro. Com um CDzinho da AOL. Você é louco, é cada doido aqui. Gente, vão deixando nos comentários aqui as perguntas de vocês aqui no chat, que a gente vai lendo também, fiquem à vontade. E eu quero deixar um recadinho também, Yara. Vai lá, Fernanda. Você que quer participar dos sorteios, ao final da manhã vai ter sorteio, começo da tarde vai ter um sorteio. Tem o link do Simpla, ali acredito que na descrição do nosso vídeo, que você pode clicar lá, tem que estar cadastrado, tá? Para você participar dos sorteios. Sorteios vão ser 10 cartões do Nubank para você usar. Não, brincadeira. Ilimitado? Ilimitado. Brincadeira. Não. Você tem que fechar uma parceria com o Nubank. O sorteio vai ser... Se não tiver lá, o pessoal está colocando, daqui a pouco a gente vai colocar, caso não esteja. Mas o fato é, você tem que estar no Simpla, que é do registro desse evento. Claro, ele está no YouTube, ele é acessível. Mas é lá que nós vamos tirar a lista para os sorteios. Então, na hora que a gente começar a fazer sorteio aqui, não adianta você... mas como é que não tá? Onde que eu entro? É lá,
Pedir o pessoal botar aqui no chat aqui também o link. Quanto link demais, não falta. Então, só para deixar esse recado importante aí, ó, a gente está com uma galera aqui vendo a gente ao vivo. Muito obrigado a todos. Eu vou acessar também, né? Posso me inscrever para participar do sorteio, Fernando? Ou não? Você já é sorteada. Yara. Ah, então tá bom. Um dos brindes vai ter que ser meu, hein? Fernando? Você é ídala. Ah, então tá bom. Não, mas eu vou acessar mesmo. Vai que eu ganho mais um brinde. Vai que, né? Vai que. Maravilha. Muito bom. Yara, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eita, vai lá, Fernando. Qual parte do que ele falou que você que não é da área? Você entendeu tudo que o João explicou? Não, tudo não. Tinha alguns termos que eu falei, meu Deus, o que ele tá falando? Mas enfim. Vamos voltar. Não, mas qual parte que eu não entendi ou qual parte que eu mais os termos, assim, é porque a gente vai falando. É difícil você fugir de não usar termos assim, né? É verdade. E a área de negócio é a Yara. Você que está desenvolvendo a área da Automation Edge. A Yara é uma jornalista renomada, super conhecida, sou fã dela. E a gente é amigo também, viu? Por isso que ele fala isso, tá? É que depois eu pedi dinheiro emprestado. Tudo é estratégia. Mas ela não é da área. Então eu falei, Yara, vai ser legal você não ser da área? O que você me diz, Yara, assim? E aí, que você é uma diretora financeira. O João veio desse discurso, vamos melhorar. O que faz? Eu não vou lembrar dos termos que você falou. Não vou lembrar dos termos que você usou. É que eu me apego mais ao que ele comentou, ao que ele pontuou, né? A forma como o negócio está sendo levado, está sendo gerenciado. Então, eu achei muito interessante, primeiro, a trajetória que ele teve, a equipe que ele hoje comanda, como ele vê essa necessidade de inovação, como ele pontua também em alguns momentos, não é tudo que a gente tem que apostar, porque a gente tem que ter um controle do que a gente está fazendo, né? Legal. Mas não vou lembrar mesmo, Fernanda. A próxima vez, na próxima conversa eu anoto, porque senão eu vou ter que assistir novamente para ver um. Mas também não foi muita coisa, tá? Eu tenho uma coisa ou outra, eu já sei, tá, Fernanda? Não. Mas eu vou dizer que quando eu fui fazer a apresentação, tanto do Fernando quanto do João, né? Eu falei assim, nossa, mas será que eu preciso traduzir? Ou a gente mantém, assim, o João, Digital Transformation Manager, né? Ou o próprio Fernando, né? Que a gente fala, Country Manager da Automation Edge Brasil. É muito chique, Gostei desse sotaque. Sotaque inglês é mais ali do sul dos Estados Unidos ali, o Porto Rico, não? Sacanagem, não, brincadeira. Ô, Fernanda, que sacanagem. Não aguento. É mais forte que eu. Não, brincadeira, um sotaque bem elegante. Mas é engraçado que, como jornalista, especialmente em veículos que não são nichados, né? Claro, quem é jornalista de tecnologia vai falar a língua que a pessoa tá utilizando. Mas eu sempre trabalhei em veículos de massa, como a gente chama. Então, rádio, então TV. E aí você tem que traduzir. Então, eu jamais colocaria, por exemplo, eu colocaria que o Fernando é o diretor no Brasil, né, da Automation Edge. É interessante como a gente tem essa necessidade. Eu achei interessante no evento hoje, né, a gente ter várias visões de várias áreas, né, a visão da indústria, ela também tem os seus termos, né, da indústria, não só da tecnologia, né. Então, depois a gente vai ter visão de serviços, né, visão do pessoal de banco, de várias áreas de negócio, mas a indústria, ela tem essa especificidade também, né, de algumas disciplinas aí que a gente trabalha. João, tem uma pergunta aqui que chegou, que o pessoal fala o seguinte. Tá no Superchat, vou ganhar dinheiro. Tá. O Superchat da alegria. O pessoal perguntou o seguinte, você que, né, pensando em porte de empresa, sim. Você acha que a automação faz mais sentido para as empresas muito grandes, ou a pequena, média já tem que estar olhando isso? Como que você vê a tecnologia da automação, independente, é para toda empresa, é só para maior, é para média? Eu acho que é bem específico de 1 a 200 mil colaboradores. Né? Então, eu acho que hoje não tem como fugir. Né? Automação e inteligência artificial tem que ser para 100% das empresas. Por quê? Se você tem um colaborador só, se você é uma empresa, né? Você vai dedicar no core business e você vai colocar algumas automações que já existem no mercado do próprio, eu vou citar alguma aqui, marketing, né? Então você vai automatizar seu marketing, né, para que você possa fazer outras coisas, né? E a empresa como a Thales de 80 mil colaboradores, você quer de repente facilitar né? O Fernando sabe que tem um problema grande no Brasil, né, que é a complicação do Brasil para tirar uma nota fiscal, por exemplo. Então você imagina uma empresa do porte da Thales não tendo uma ferramenta, né, uma facilidade, esses processos não serem estruturados para que você possa dedicar teu time financeiro para fazer financeiro, não para ficar
clicando em ferramenta, né? Clicando em sistema para tirar uma nota fiscal. Né? Então, eu acho que realmente é para todo mundo. Né? Não tem como fugir. E o que funciona mais que você vê? Não sei se na Thales, mas o que você acha que pode funcionar mais? Falando de uma empresa de grande porte, obviamente, sim, você ter dentro de cada setor ou de cada área um profissional que está olhando para isso ou uma área em que olha para tudo isso? Na Thales é um pouquinho diferente isso, porque não é a área de TI que é responsável por isso. Né? Então, eu gosto do conceito de ter uma pessoa da área de negócios que é o curador, né, como a gente sempre fala, da automação. Porque é ele que entende se está dando o resultado esperado, se está dando certo. Né? A gente já teve um caso, né, de uma aplicação que nós colocamos, né, para rodar, uma automação, que ela, quando dava errado, ela rejeitava para o analista. Vai para o analista analisar. E ela só rejeitava 95% dos casos. Né? Então, isso, se não tem a pessoa de negócio para falar assim, não, peraí, né? Tá errado. E por que tá errado? Eu acho que daí é mais difícil de ter sucesso no projeto. Então, eu gosto de tem que ter um combinado ali, um conjunto de pessoas que vai ter o líder, não técnico, mas o líder do negócio, apoiado pelas pessoas de tecnologia que vão saber, né, fazer a estrutura de servidor necessária, a estrutura de tecnologia necessária, né, de segurança lógica necessária. Mas eu gosto o cara do projeto, dono do projeto, ser o cara da área de negócio. Eu acho que funciona melhor. Aí tem aquele desafio de cada vez mais, eu sempre gosto de usar um exemplo, Yara, muitas vezes as áreas de negócio falam assim, não, mas eu não sou técnico, eu não sou engenheiro de dados, eu não sou isso, aquilo. Eu gosto do exemplo de um autor americano, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele sempre usa nas palestras dele e no livro dele, que ele sempre fala de IA. Ele diz o seguinte, quantas pessoas, né, na sociedade são mecânicos? Poucas, mecânico com conhecimento, né? Poucas pessoas têm a capacidade de consertar o próprio carro, de um mau funcionamento. Agora, quantos são motoristas? E a verdade é essa, dirigir um projeto de IA, direcionar, é muito mais o trabalho do motorista do que do mecânico. A dor de negócio, se é efetivo, se é essa, a dor é essa, mas a solução é esse caminho, aquele caminho. É muito mais uma discussão de negócio, né? Por isso que você comentou no curador, do que uma discussão técnica. E às vezes as pessoas invertem, né? Exato. Elas Muitas têm uma vezes. tecnologia e falam, olha, seria tão legal. Eu sempre digo, o início do fim é quando alguém solta na sala de reunião de resultados da empresa, nós temos que adotar IA. É, isso. Aí acabou. Naquele momento morre uma estrelinha lá no céu. Isso, justamente. Morre um chip de data center da NVIDIA. Então, isso aí. Mas nesse ponto do profissional, do curador, né? Com o avanço das ferramentas, como a Automation Edge, né? Cada vez mais as ferramentas são no-code, são low-code, que no termo tecnológico quer dizer assim, você não precisa saber desenvolver para aplicar. Gostei que você me explicou, viu, João? Legal. Obrigado pela dica. Então, você não precisa saber desenvolver. Você precisa saber conectar os processos, né? Você precisa saber desenhar o teu processo. Né? Então, cada vez mais o profissional que se diferencia é aquele que entende do negócio. Né? Se ele aí já... a gente diz até para a linha de C-Levels hoje, né? Para diretoria da empresa, muito provavelmente nos próximos anos... o mínimo da tecnologia, do conhecimento de tecnologia, do conhecimento de dados, né, do conhecimento de análise de dados, vai ser como se fosse falar inglês, entendeu? Então, o mínimo você vai ter que saber, né, para você saber que uma tecnologia pode funcionar para o teu negócio. Mas você não vai precisar saber programar exatamente todas as linhas de código necessárias. Você vai precisar saber do seu negócio. Né? Então, uma última perguntinha, João, para a gente, nosso tempo aqui está chegando próximo. Mas tem uma pergunta muito interessante aqui do Gustavo Pascoal, grande parceiro nosso. Ele perguntou o seguinte, a automação permeia várias áreas de negócio. Sim. Né? Automação, IA. Né? Automação eu boto todas essas ferramentas de transformação digital. Né? Você acredita que cada área de negócio precisa ter um curador de robô ou eventualmente é mais efetivo ter esse curador centralizado na TI? Então, o curador centralizado que ajuda todo mundo ou cada área a desenvolver a sua capacidade de usar essas tecnologias? Eu acho que o apoio da TI é essencial no sentido de fazer a infraestrutura funcionar, deixar o robô disponível e estruturado,
né? Mas o curador, para mim, tem que ser da área de negócio, né? Porque tem entendimento do negócio. Então, não é terceirizar para TI, terceirizar para a equipe de desenvolvimento, né? Isso acontece com bastante frequência, né? Também na nossa equipe. A gente recebe algumas vezes uma demanda, né? Uma requisitante vai passar uma demanda nova de software ou de tecnologia, né? E aí a gente foi trabalhando um formulário para que aquilo fosse dando entrada na nossa equipe. Para quê? Para forçar o requisitante a pensar em algumas coisas, né? Então, quando eu quero que essa caneca aqui voe. Tá, mas para que você quer que ela voe? Da onde para onde, né, que ela vai voar? Curitiba, São Paulo, tá bom. Isso. Exato, ia ser um tamanho de projeto. Daqui para a ponta da mesa é outro, né? O que ela vai levar, né? Então, fazer a área de desenvolvimento vai implementar, vai apoiar a área de negócio implementando, colocando em prática aquilo que tem que ser feito. Mas o curador tem que ser quem definiu onde que a caneca vai, certo? Então, eu confio mais nessa solução hoje, acho que funciona melhor. João, sem que você conte todos os teus segredos aí, não posso. Profissionais, não pode, né? Mas como é que você se mantém atualizado, informado sobre o que tem de novo e sobre o que é interessante? Eu imagino que pode ser até, de certa forma, uma angústia. Meu Deus, não para de vir informação. Exato. Enfim, como é que você... Acho que é uma angústia meio comum para todos hoje, né? Não só para nós, profissionais da área, mas realmente é difícil você acompanhar, porque a evolução... da própria os modelos, né, de generativos que nós temos hoje, a evolução não é mais de um ano para o outro, é de um mês para o outro. Né? Então, acompanhar isso não tem sido fácil. A Thales tem um programa que se chama Continuous Learning, né? Então, por exemplo, estar aqui hoje conversando com outros profissionais faz parte do aprendizado que eu tenho que ter, né, no ano. E... isso é uma coisa que é Viu, Fernando? Ele não veio aqui porque ele gosta de você. Não, faz tô parte do batendo trabalho. Isso aí. Eu sabia que tô batendo mesmo. Ele tá batendo KPI. Tô. Caraca. Aí que tá. Então a gente aprende hoje. A gente não fala nem em treinamento, mas a gente fala de aprendizado. Isso é bem recente lá na Thales, né? Então, eu aprendo estudando, eu aprendo compartilhando com outros, conversando, trocando ideia, indo em eventos, eu aprendo fazendo. Né? Então, aí que tá. Também é mais fácil hoje você ter a informação à mão quando você quer aprender uma coisa nova. Então, a dificuldade é saber aonde você vai, mas tem uma coisa que resolve isso, né? Que é para quê? Você vai fazer para que você quer aprender para resolver o quê? Né? Então, a primeira pergunta para mim, acho que sempre tem que ser essa. O que você quer resolver? Né? Você quer fazer uma automação da nota fiscal? Então, eu vou aprender RPA. Né? Vou começar a aprender RPA, vou ver as possibilidades que tem, soluções que tem. Eu quero aprender visão computacional. Então, é um mundo inteiro. Então, da visão computacional, você quer saber o quê exatamente? Né? Para que problema você vai resolver? Porque aí você vai estudar, você vai entender melhor o assunto e você vai aplicar. Quando a gente aplica, a gente aprende. O famoso, né? Aprende-se fazendo. Sim. Pode, como é que é? A gente guarda X%, 70, ouve, 20, não sei 10, e 80% do que faz. Sim. E do que ensina muito mais ensina, também, né? Claro, exatamente. Por isso que eu ando com a Yara, que eu estou sempre aprendendo, ela sempre me ensina. Por aí mesmo, Fernando. A gente segue, daqui a pouquinho a gente tem mais bate-papo aqui, né, ao longo do dia, até 5 horas, 5h30, agora eu esqueci. Você achou que você ia ficar na manhã, né, Yara? Não, vai o dia inteiro de conversa. O dia inteiro e participação, e você que está nos acompanhando na transmissão no YouTube, aproveite também para seguir as redes sociais da Automation Edge, né, por favor, o nosso LinkedIn, você nos acompanha com claras atualizações, como o João comentou, tá aí uma boa fonte de informação, né, que a gente pode ter sobre a área de automação especialmente. Também no Instagram, se quiser nos acompanhar, @Automation Edge Brasil, para que você também tenha algumas fotos, os vídeos, inclusive da transmissão que estamos fazendo nesse momento. Vocês dois, que são pais, você de 2 meninas, Fernando, a Aninha e a Larissa. A Aninha tá com quantos anos? 14. A Larissa menorzinha? 8 já, a gente para no tempo. Figurinhas. E a Malu. A Malu, que é a sua filha. Aninhas. O que vocês veem aí para essa... Não só o que vocês veem para as próximas gerações, mas como vocês que têm criança em casa ali, né, e convivem com outras, imagino também,
como essa nova geração já está frente, já nasceu e já... Eu vejo, eu não tenho filhos, mas eu vejo já que são diferentes, né? Enfim. Não tem como. E o que vocês percebem, o que chama atenção aí, vocês que estão também na área da Na adolescência, pula. Tô brincando. A minha adolescência começou com 3 anos. Então, dos 3 aos 20 é mais tranquilo. Mas a grande mudança são 2 fatores. A digitalização desde o nascimento. Nativo, então, né? Esses nativos digitais, eles vão ter uma característica que a gente não tem ainda, nem como entender, né, os impactos disso ainda. E eu acho que uma outra característica que eles vivem é um mundo onde a resposta é commodity. Não faz mais diferença você saber todas as capitais dos países do mundo. Não faz. Isso é commodity, isso é disponível. Eu até brigo muito com o sistema de ensino, que a gente tem que começar a ensinar, questionar, a buscar novas formas. Essa é a nova jornada da educação e do profissional, porque tem muito profissional que viu a vida inteira tendo as respostas. E esse profissional, é só você usar os modelos de linguagem para fazer uma consulta jurídica, botar um exame seu de saúde. Sim. Claro, você não vai acreditar piamente, assim como você não acredita piamente num único médico. Sim. Mas você vê essa revolução cognitiva. A primeira revolução industrial foi de braços e pernas. Sim. Nós ganhamos escala. Agora nós estamos ganhando escala nas habilidades cognitivas. Esse é o mundo que eles vão viver. E é uma preocupação, acho que para mim, a minha filha tem 3 anos, eu e minha esposa nós já vimos que recentemente esses impactos da tecnologia para nossa geração de filhos de 3 anos, abaixo de 10, eu vou dizer assim, já é uma preocupação. Então minha filha, por exemplo, não utiliza telas. E isso tem sido, eu tenho visto, assim, ela já sabe todas as letras, já sabe escrever, né? Algumas letras, eventualmente. Mas porque a gente incentiva ela a estar fazendo outras coisas, não só mergulhado na tela, né? Mas isso não tem como fugir, ela é uma nativa digital. Então, por mais que ela não utilize tela, ela rouba meu celular do sofá, ela sabe que se ela puxar pro lado é a câmera e ela sai tirando foto da casa inteira. Que incrível, né? Então já sabe, 3 ninguém anos. ensinou isso, né? Então é uma coisa, já nasceu sabendo já. Yara, acho que temos os nossos próximos... Estão por aí já? Estamos aqui já esperando. E primeiro agradecer, João. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Sua participação, imagina, uma honra para nós ter você aqui. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha aproveitado, que esse homem não sai da toca. Espero que saia mais, né? Compartilhar esse conhecimento. Eu tenho que correr lá ainda hoje. Olha lá, tem cartão. Ó, já está dando cartão do Nubank, não há problema. Não, Nubank não dá problema. Não, né? Bate na madeira. Mas é isso aí. Valeu, então. Legal, João. obrigado, eu que agradeço. Acho que essa visão da indústria, se alguém quiser saber mais, pessoal, entre em contato. Dá tuas redes sociais. Eu utilizo mais, profissionalmente mais o LinkedIn, né? Então, se alguém quiser compartilhar, acho que a ideia é essa mesmo. Se alguém tiver uma ideia, quer falar alguma proposta, alguma possibilidade que a gente possa aplicar lá na Thales, ou até trazer um insight para nós, né? Eu estou sempre aberto a ouvir e disponível, né, para conversar com quem. Mas como que acha você no LinkedIn? JPS Brasil. JPS Brasil? Ele é diferente. Comprei o domínio, né? Ele é diferente. É JPS Brasil? Ah, tá. Ele foi rápido, ele fez o perfil dele. Ele é diferenciado. Mas João Paulo da Silva Thales vai encontrar você no LinkedIn, conecta só lá. João Paulo da Silva vai achar uns 500, daí filtra por Thales, vai achar o primeiro. Vai encontrar. Um dia eu conto a história do nome dele, mas essa parte pula. João, muito obrigado. Obrigado, pessoal. A gente vai agora aqui bater um papo com a Yara aqui, e aí o pessoal vai te ajudar aqui. Legal. Muito obrigado. Obrigadão. Bom dia de trabalho. Para vocês também, um bom dia para todo mundo. Yara, obrigado. Sucesso, valeu, João. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. João. E a gente faz assim ao vivo. O João tá saindo e daqui a pouco os nossos novos entrevistados estão chegando. Acho que estamos só nós dois agora na tela, então o pessoal não tá vendo essa movimentação grande. Yara, você tá vendo esse negocinho ao seu lado? Tô vendo. Esse aqui, vermelhinho? Isso. Tá. E aí? O que é isso aqui, Yara? Não sei, Fernanda. Não sei Isso nem aqui é por o que tá seguinte. aqui. Vai lá. Tem várias coisas aqui que nós vamos usar ao longo do dia. Perigosas. Isso não estava combinado, mas tudo bem. Claro, nunca. Vai. Isso aqui é o seguinte, Yara. Isso aqui, quando eu fui para a Índia, na Automation Edge é uma empresa indiana. Né? Mostra lá, estou mostrando para aqui, mas é para lá. Automation Edge é uma empresa indiana. Né? Então, ela é essa musiquinha. E esse aqui é o seguinte, quando nós vamos lá, eles não recebem... Esse aqui, na verdade, é o chapéu da região de Maharashtra, que é a região onde fica a Automation Edge. A região que a gente fala é o estado, né? Da Maharashtra.
E a Índia, ela é parecida até a história um pouco mais longa, a história, mas é parecida com a história da Itália. A unificação dela é razoavelmente recente. E a gente... Isso aqui, quando você vai lá, eles põem você aqui, não vai entrar por causa do fone. Depois eu vou mostrar uma foto aqui, botar aqui para o Thiago botar para nós, enquanto o pessoal vai chegando. E aí eles fazem, você chega lá, uma forma deles darem bem-vindo na Índia, ó, dando bem-vindo aqui para os nossos convidados que estão aqui, ó. Taraco, Henricão. E aqui na Índia a gente põe e eles fazem uma vela, assim, ó. Um incenso, assim, porque a cultura indiana é de incenso, de vela, aquela coisa. E tal. Você chega nas empresas, eles fazem o negócio, quero dizer, aqui, tá. Você vai visitar, imagina visitar uma grande empresa, aí você chega lá na recepção, eles têm com incenso. Uma legal. Forma de dar boas-vindas. Sim, que legal. Que legal, tradições que são mantidas aí, né? São repassadas. E como é o nome? Eu não sei se você falou, mas eu esqueci. Como é que é o nome disso aí? Vamos pesquisar. A produção, a gente pesquisa. Punjabi? Não. Que eu também não sei, viu? Faltou aqui conhecimento. Devia ter também. estudado um pouco mais. Porque isso aí é específico do estado do Maharashtra. Então, não é um negócio da Índia toda, é daquele estado. Entendi. Como se fosse lá roupas típicas de gaúcho, essas coisas. Então, entendi. esse não é fácil, não. A gente vai pesquisar.